Me usa, Senhor. Bom dia, meus amados irmãos, como diz Paulo. Ele chamava os irmãos de amados. E quando eu estou aqui, na frente, assim, da Bíblia, da Palavra de Deus, eu me lembro de Paulo, o livro de Paulo, muito bom. Bom mesmo. Paulo, maravilhoso. Toda a palavra de Deus é maravilhosa. Toda palavra tem um significado. 3 horas da manhã, esse homem está aqui. Deus acorda ele. Ele se ajoelha e fala. Aprende com essas palavras, porque essas palavras a gente lendo e estudando elas, a gente tendo o significado do que é Deus, o Todo-Poderoso, o meu Deus vivo. Que nem diz Davi, eu tenho o meu Deus vivo. E no livro de Deus, hoje, dia 28 de abril, 5 horas da manhã, 5:05, eu não estou com vontade nenhuma de dormir. Aqui falando com Deus e Ele me fortalecendo, porque Ele fortalece o espírito da gente. Ele fortalece, e eu estou aqui para falar, deixar mensagem para os amados, e lendo, relendo as palavras de Deus. O livro de Jeremias eu achei, porque eu pego o livro, eu tiro palavras, eu tiro entendimento, Deus me dá a sabedoria de todo o livro, de Gênesis a Apocalipse. E eu vou deixar as palavras para os amados, para eles entenderem o que é Deus. Israel e Judá são exortados e arrepender-se com a promessa de redenção. É o cabeçalho. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto, debaixo de toda árvore verde, e ali andou, prostituindo-se. Eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim? Mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá. E quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, despedi e dei o seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Irmãos, estas palavras que falam de Judá, Israel, essas palavras é para nós
essas palavras. Tudo isso é para nós entender o significado das palavras, aí para nós tirar o entendimento das palavras. É só Deus que consegue nós pegar e dar esse entendimento. Judá, por que Deus fala essas palavras? Continuando, e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua leivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Com falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Aleluia. Vai, pois, e apregou esta palavra para a banda do norte, e disse, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Essas palavras eu tenho que deixar falar. Deus tocou no meu coração, porque a leivosa Judá, a leivosa Israel, uma delas é quando a gente é falso, quando a gente volta para Deus e a gente não tem o coração completo, aberto para Ele. Essas palavras dizem, isso é para nós, amados. Quando nós voltar para Deus de coração, isso quer dizer, é quando a igreja do Senhor, está cheia de crente ali dentro, mas falsos profetas, falsos crentes, que não voltou para Ele. A Israel, Judá, que é a palavra que Deus quer dizer. Nós temos que, para Deus, nós temos que ter o nosso coração liberto, a raiva, ódio, tirar todas as mágoas que nós temos do nosso coração. Que não adianta nós pegar, estar lá dentro, até mesmo um pastor, um presbítero, um pregador, pregar a palavra, mas não é real a palavra. Não é de Deus a palavra, não é usado de Deus a palavra. E isso tudo Deus, Ele enxerga, Ele vê. Então volte para Deus, o homem mau. Toque no coração desse homem. Toque no coração. E ontem eu cheguei da igreja, eu disse para minha esposa, eu não conseguia dormir, eu disse, meu Deus, o que Deus quer comigo? O que Deus quer comigo? Durmo com Ele, levanto com Ele, faço as 4 refeições agradecendo a Ele, dirijo falando com Ele, a minha esposa está falando comigo, eu estou falando com Deus. Eu falo com Ele 24 horas por dia, e daí 3 horas da manhã eu me acordo. Falar com Ele, fico 2 horas falando com Ele. Aí quando Ele me usa, eu faço o vídeo.
que Deus quer comigo é levar essa mensagem, mas eu sei levar essa mensagem a vocês. Aquele que quer ouvir, levar essa mensagem, que toque no coração dessa alma. Continuando a palavra, versículo 15, no mesmo capítulo 3 de Jeremias. E vós darei pastores segundo o meu coração, que vós apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vós frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhe virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Voltai os filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões, eu nos aqui vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Diversas no Senhor nosso Deus, esta a salvação de Israel, diz o Senhor. No capítulo 4, prosseguindo as palavras de Deus, eu levo até vocês, no versículo 1, se voltar Israel, diz o Senhor, para mim voltarás e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeis entre espinhos. Circundai vós para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, o homem de Judá e habitante de Jerusalém. Essas palavras, amados irmãos, a gente toca no coração do homem. Deus, ele fala para a gente e a gente consegue entender o que é Jerusalém e Israel, o que é Judá. É nós. Todas as palavras têm um significado. Todas têm. E o significado é para nós entender que Deus quer salvar almas para Ele. E as almas, às vezes, não querem ser salvas. O pecado está destruindo o mundo. O pecado, as nações, o pecado, o mundo. É tudo como era antes, é agora. Vamos nós colocar-se de joelho perante o Senhor, mais agradecer do que pedir, e perdão por todos os nossos pecados, as nossas falhas. É o que nós temos que hoje nós pedir. Eu vou deixar a oração agora, que Deus quer que eu ore também. Pai querido amado, Tu estás aqui, Senhor, presente na minha oração, ouvindo, me poluindo
ajudando, me fortalecendo. Que essas palavras cheguem em todos os corações, mas o povo não quer ouvir. Mas você, irmão amado, que ouve, atente às orações, obedeça o chamado de Deus, obedeça o que Deus quer contigo, comigo. Atenta ao Senhor, peça perdão aos seus pecados, que Deus ouve. Senhor amado, cuida desse povo teu, Senhor, das tuas ovelhas. Cuida, Senhor, do nosso ministério, Pai querido, amado. E visita, Senhor, as tuas igrejas com mais força, com mais fogo, Senhor. Pai querido, amado. E repreende, Pai, todo o mal, todo maligno, Pai. Todo destruidor que quer destruir as vidas, os casais, as famílias. Pai querido. Repreende todo este mal que cai por terra e abençoa, Pai querido, amado, todas as famílias, a minha casa, Pai, o meu ministério, a minha família, Pai. De todo o coração, Pai querido, amado, eu te peço e te agradeço, Pai. E eu deixo, Senhor, para ti o meu agradecimento, Pai. Amém.